sou Davi Pimenta e começa agora o Supply Conecta, conectando mentes da saúde. O Supply Conecta é o podcast da Supply for Med, que vai falar sobre o ecossistema de suprimentos da saúde, trazendo profissionais do setor para conversar sobre desafios da área de suprimentos, trocando ideias, compartilhando experiências e dividindo conhecimentos. Porque a gente sabe que conhecimento é algo que quanto mais se divide, mais se multiplica. Esse programa vai ficar disponível nos nossos canais de conteúdo no YouTube e no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre gestão de crises e suprimentos na saúde. E eu tenho a satisfação de receber aqui em nossa casa dois convidados com larga experiência no setor da saúde. Ernesto de Almeida, gerente de suprimentos do Grupo Santa Joana, e Júlio Vieira, diretor comercial, Supply Chain, Facilities do HCOR, duas das mais importantes instituições da saúde brasileira e localizadas na cidade de São Paulo. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Júlio, pela presença de vocês. Bem-vindos ao Supply Conecta. Davi, obrigado pelo convite. Fico bastante satisfeito e lisonjeado aqui de você estar nos dando a oportunidade de conversar, principalmente aqui, do lado de uma pessoa que tem tanto brilhanta mesmo com todo o conhecimento que tem, que é o conhecimento que é o Júlio, aqui nosso amigo e parceiro, viu? Obrigado pelo convite. Bom, Davi, quero agradecer você, a Supply for Med também pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, com o Ernesto, aí já há bastante tempo a gente nesse relacionamento aí de mercado, é um grande prazer estar aqui. Muito bom. Ernesto é graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Comércio Exterior e MBA em Gestão de Saúde pela FGV. Atua no Grupo Santa Joana desde 1982, somando 41 anos de experiência em gestão nas áreas de compras, farmácia e almoxarifado, e com forte interface com a área comercial e faturamento. Júlio é graduado em Administração de Empresas, com MBAs em Vendas, Negócios, Finanças e Projetos. Ele tem 27 anos de carreira, sendo 18 na área de saúde, com passagens por hospitais de grande porte, como HCOR, Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, nas áreas de finanças, comercial, ciclo de receitas, supply chain e facilities. É também membro executivo da Academia Europeia de Alta Gestão, conselheiro consultivo da Associação Brasileira de ESG e coautor de 8 livros. Estamos aqui com dois gigantes aqui da área da saúde, que conhecem tudo e mais um pouco, para falar sobre gestão de crise e suprimentos na área de saúde. Aí eu queria começar esse papo relembrando a grande questão que a gente teve mais recentemente, que é a pandemia da Covid-19. E a pandemia trouxe para a área de saúde, além, obviamente, do efeito desastroso das milhões de mortes que causou o mundo afora, mas em relação à gestão da saúde, ela trouxe dois impactos importantes que nos afetam de forma muito séria. O primeiro grande impacto foi na quebra das cadeias globais de fornecimento, em especial a da saúde. O mundo, de repente, descobriu que estava dependendo da China, como um grande fornecedor mundial de insumos para a saúde. Então, isso a gente vai explorar um pouco esse assunto e entender um pouco como é que vocês lidaram com isso. O segundo grande impacto veio num efeito rebote da pandemia, com o aumento de custos e comprometimento de receitas das operadoras de saúde, que atingiu um efeito dominó, em consequência, os prestadores, os hospitais, os laboratórios, enfim, todos os prestadores de serviços da saúde, que vivenciam hoje em dia enormes desafios de saúde financeira. Então, para a gente começar a abordar esses temas, eu queria perguntar para você, Ernesto, como é que foi descobrir, de repente, da noite para o dia, que podia ficar sem insumos essenciais para o funcionamento do hospital? Você, gerente de suprimentos, como é que caiu essa bomba no seu colo? Qual foi o primeiro impacto, a primeira sensação que você teve? Olha, Davi, eu vou te dizer uma coisa, a gente teve aí algo inédito, e todos os hospitais tiveram aí ações, e sabemos que não foi fácil, O Júlio certamente lá teve também, nós também, e acho que esse 15 de março de 2020 aí ficou marcado, quando de fato foi, dado como início como pandemia mesmo. E eu vou te falar uma coisa, tivemos o primeiro momento com uma situação bastante complicada, Acompanhamos a falta de EPI, nós ficamos aí sem luva, sem máscara, sem avental,
Depois nós tivemos os demais momentos, né? Tivemos até a ação administrativa do governo, o que nós chamamos de confisco, porque ficamos sem ventilador pulmonar, né? Tivemos aí os sérios problemas. Depois que nós entramos mais ao longo da pandemia na falta do sedativo. Então, assim, cada momento foi difícil. O que você falou é verdade. Nós viemos dar conta de que nós tínhamos uma dependência muito grande da China. Aí nós tivemos, primeiro, que fazer de tudo para poder suprir. Como é que a gente ia deixar o paciente sem ser assistido? Não tinha como. Então, começou uma guerra muito grande em busca de produto. Nós tivemos que absorver custos bastante elevados. Sabemos que os containers sumiram, né? Não tinha mais container. O custo logístico ele chegou a ter 10, 11, 12 vezes do que era até então, antes da pandemia. Tivemos, além da inflação do produto, nós tivemos aumento de consumo. Então a gente estava até comentando aqui, a gente teve assim, produtos que eles acabaram sendo quadruplicados, né? Nós usamos 4, 5 vezes mais do que usava. Por quê? Porque não tínhamos o uso deles, né? Eu estava comentando da máscara. Além de mudar o perfil de consumo, mudou o preço também dos produtos. Ele mudou o preço e tal. Então assim, nós tivemos algumas ações pontuais. Depois nós tivemos que partir para importações, que de alguma maneira isso teve na verdade uma ação mais ativa do governo mesmo quando chegou nos sedativos, né, Júlio? Porque sedativos a gente teve abertura aí de resoluções, de RDCs aí que permitiram a gente trazer, né? Foram exclusivas para isso. E criamos muitos outros hábitos, né, que possivelmente no desenrolar da conversa aqui nós vamos estar conseguindo ter aqui cada um dar os seus depoimentos, né, de hábitos que a gente teve de acompanhar round dentro de UTI, né? Quando nós tivemos a falta do sedativo foi cruel, né? Esse aí foi terrível. Pensou você começar a fazer a escolha do paciente que ia fazer uso de determinado sedativo? Isso é algo que é bastante complicado, né? Você tem ética e você tem uma série de coisas. Então, assim, nós tratamos aí como a maioria dos hospitais trataram. Tivemos que fazer aí um monitoramento, uma vigilância completamente diferente. Criamos, inclusive, alguns hábitos que não eram os normais, né? Que eu considero que é um ponto que a gente trabalhou fortemente, independente de qualquer gestão de follow-up, de acompanhamento. Nós trabalhamos com rounds diários dentro da UTI, acompanhando junto com o médico para saber perfil de paciente, como é que você ia fazer. Trabalhamos médico para que usassem drogas, inclusive de gerações anteriores, que era o que estava disponível no momento, quando a gente fala, né, de algumas drogas assim. Então, assim, foi algo bastante intenso, que mais uma vez eu repito, inédito, ninguém esperava. Então para nós realmente foi muito difícil. Eu vou te dizer uma coisa, a gente estava até conversando já em alguns outros momentos. Você imaginou se isso se desse em uma outra época? Na época que nós não tínhamos, principalmente eu que já estou mais antigo no ramo, aí, na época que não tinha internet, na época que você não tinha essas possibilidades, você imaginou como que a gente trataria isso? De que maneira que nós iríamos atrás e buscar alternativa? Então foi bem complicado sim, viu? Bacana. Júlio, você tinha chegado há um mês no HCOR, né? Sim. E aí, como é que foi ganhar de presente uma pandemia pela frente? Foi bastante complexo, né? Eu cheguei no HCOR na segunda quinzena de fevereiro de 2020 e é engraçado porque você chega fazendo uma série de planos, né? Logo que você chega, você começa a fazer um diagnóstico da empresa, do momento dos departamentos, começa a planejar toda a mudança e a transformação, e menos de um mês depois aparece o primeiro caso de Covid lá no HCOR, né? A gente fez um trabalho parecido com o que o Ernesto comentou. A gente começou a fazer as nossas reuniões diárias, que foi interessante porque elas começaram basicamente com a equipe médica. A discussão era como atender esse tipo de paciente, como a gente ia fazer o isolamento, onde ia ficar alocado esse paciente. Ninguém naquele momento entendia o que era a doença, né? Hoje a gente está falando da Covid aí 3 anos depois, a gente aprendeu o que é a Covid, mas na época ela era ainda uma grande incerteza, a gente vendo tudo que estava acontecendo na Europa e imaginando como isso chegaria aqui.
E a gente começou a perceber naquele momento que a discussão da Covid ela ia muito além da equipe médica e da equipe assistencial e de como a gente faria aquilo. Porque começou a faltar insumo, né? Então todo mundo preparado para atender, a gente tentando mobilizar toda a equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, a gente tinha um problema de abastecimento. E a gente começou a colocar para dentro dessa reunião uma pauta exclusivamente de abastecimento no hospital. E que a gente também teve que aprender ali a como lidar com isso. A gente estava muito acostumado com os nossos processos mais padronizados, né? Você fala de uma área de planejamento em hospital, você olha para um consumo do passado, ele te dá uma estatística e você planeja o consumo do futuro. Só que mudou de um dia para o outro, porque você começou a ter pacientes consumindo alguns insumos que você não tinha consumo e você não sabia exatamente o quanto você teria. Aumento muito grande de consumos de alguns outros itens que você tinha um padrão diferente daquilo. E você tem que começar a planejar e discutir aquilo numa estimativa do que aconteceria, né? O HCOR ele é um hospital na época de 270 leitos. No início ali a gente começou a ter uma entrada de pacientes ali. Chegamos a bater no início ali 40, 50 leitos com pacientes. E no pico da pandemia a gente chegou a ter 170 leitos ocupados só de paciente Covid. E tendo que aprender a lidar com tudo isso no meio do caminho, né? Então a gente teve problema de abastecimento de uma série de itens, e os que o Ernesto comentou são alguns deles, mas acho que o mais emblemático para a gente lá foi máscara e luva, né? Porque são itens básicos, são itens que você normalmente compra em grande quantidade. Começou a ter problema de aumento de custo, você começou a ter problema de abastecimento, de falta em mercado. Quando normalmente você tem um problema de ruptura, a gente tem um trabalho aí conjunto dos hospitais, que é um trabalho de bastidor que muita gente não enxerga, mas quando a gente tem dificuldade de abastecimento de algum item, a gente liga no vizinho e pede uma ajuda, pede um empréstimo, e a gente troca muito e faz uma parceria muito grande entre os hospitais. O problema é que a gente ligava para alguém que também não tinha. E a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, foi um aprendizado para todas as estruturas, né? Para planejamento de compras, para a área de compras num contexto geral, para a equipe médica e para a equipe assistencial, para a gente aprender a lidar com necessidades rápidas de mudança de protocolo, de mudança de padronização, para utilizar itens que até então não eram tão comuns no hospital, ou que a gente entendia que talvez fossem marcas que a gente não compraria, a gente teve que passar a utilizar para de alguma forma conseguir atender e abastecer esse paciente. E a gente tem uma característica no HCOR que ela é interessante. O HCOR ele é um hospital filantrópico. A gente tem um benefício por ser filantrópico de não pagar imposto numa importação, por exemplo. Então, tudo aquilo que a gente pode comprar por importação, a gente compra, porque, obviamente, o nosso preço acaba sendo mais barato do que se eu comprar em mercado local. Só que num momento como esse, você vai comprar de onde tiver, e a importação estava num momento tão caótico que você não recebia, você tinha problema de logística, você tinha problema de, em alguns momentos, até preferência, mercados que a gente comprava abastecendo muito mais o mercado local do que mandando para o mercado exterior, então isso de alguma forma impactando, e fez a gente não só mudar também práticas, mas também repensar algumas estratégias, né? Os hospitais eles compravam muito o que a gente chama de compra spot, né? A compra pontual, você tem uma necessidade, gera compra. Isso fez a gente repensar o quanto era necessário a gente ter contrato, né? Contrato que assegure abastecimento, que assegure prazo, que assegure entrega. E que, de qualquer forma, naquele momento, ainda que a gente tivesse, eu não sei o quanto isso resolveria, né? Mas acho que foram grandes lições, né? Sabe que eu queria fazer um comentário do que o Júlio está colocando, e realmente é fato. Tem uma discussão que a maioria sempre vai dizer, compra spot não é o ideal é você ter contrato. Mas a gente discute isso e a gente acredita que tenhamos aí um consenso, pelo menos eu e o Júlio, de que você tem que buscar um equilíbrio. Você tem que ter sim os contratos. E a questão da pandemia, ela mostrou isso. Isso foi realmente algo que nós vimos que para os itens que você não tinha contrato,
você tinha mais dificuldade de conseguir os itens. Agora, mesmo assim, os itens contratados, nem todos eles a gente conseguiu que entregassem, porque a situação era uma situação caótica, né? Algo muito difícil, né, Davi? Então, assim, agora, a gente entende, tivemos muitas lições aí, né? E uma dessas situações que ele falou de alternativa, eu acho que foi um momento aí, uma quebra de paradigma, porque até então, olha, só usamos a marca X. E aí começaram a ver que dava para usar o abecedário inteiro, não era só chips, você tinha que buscar o que tinha. Sedativos mesmo vieram aí de origens, né, do leste europeu, de tudo quanto é lugar. EPIs vieram muito da China. E a gente sabe que isso tem realmente algum momento que a gente tirou proveito ou alguma lição de tudo isso, infelizmente num momento tão difícil, né? Então, e aí, quais foram as lições mais importantes que vocês tiraram sobre isso? Olha, eu acredito que uma delas é a oportunidade dessa prospecção, de você enxergar o mercado com as alternativas. Sabe aquela história de você saber que existe um potencial no mercado, mas como é que você torna ele real? Eu tenho lá meia dúzia de marcas e eu só posso usar uma. Então, dentro dos hospitais, acredito que várias comissões de padronização começaram a enxergar diferente. Então, abriu sim eu diria, até uma flexibilização para que pudessem entender isso, já que no momento mais difícil acabaram aceitando. A outra discussão é aquilo que a gente acredita que teve um ganho de eficiência. Por quê? Porque muita coisa nós vimos pela máscara. O pessoal usar, na verdade, muita mão de obra. Mão de obra, tinha gente que usava mão de obra até de costureiras, de verdade. E aí você sabe que tiveram investimento, os paraquedistas foram embora. Aqueles que entraram só para poder aproveitar do momento de dificuldade foram embora. Mas aqueles que de fato enxergaram ser importante ter um investimento num bem de capital, comprar um equipamento, isso trouxe o quê? Isso trouxe inclusive até redução de custo atual. Aí você vai falar, mas reduziu... Sim, você teve uma parcela. Então acredito que a gente tem sim alguns pontos, né, que a gente pode... Por exemplo... o que o Júlio falou, a gente também fazia essas reuniões. Nós, por exemplo, temos hoje um round diário que nós herdamos, era um legado da pandemia. Então, você, por mais que tenha todas essas ferramentas, hoje o mundo é movido por ferramenta tecnológica, né? Então, assim, e você tem um presencial. Você tem um presencial com as pessoas mais importantes da farmácia, o almoxarifado, compras, o planejador. E ele lá com 10, 15 minutos diário, ele começa a fazer lá uma conferência para que você não tenha um problema maior, né? Num caso de uma ruptura. Então, assim, o que eu penso? Eu penso que a gente tem sim, né, algumas lições. Eu acredito que o Júlio tem algumas outras coisas também que ele tirou, né, de lição também, né? Eu acho que o principal ponto que eu vejo, né, a gente que está na gestão em grandes empresas, a gente tem os nossos procedimentos, os nossos protocolos de gestão, né? Alçadas, políticas. E aquele foi o momento que a gente teve que reaprender. A gente teve que ser muito mais rápido, a gente teve que ser muito mais ágil, a gente teve que delegar muito mais. Eu sempre uso muito o exemplo do home office, né? Se a gente tivesse planejado mandar todo mundo para home office, a gente ia levar 10 anos e não teria feito, porque a gente ia colocar uma série de empecilhos. E a gente fez isso em um mês, 20 dias, 10 dias em algumas empresas. E a gente aprendeu a lidar com tudo isso com as pessoas trabalhando em casa, né? E a gente aprendeu a ser muito mais rápido e eficiente na gestão, né? Assim, a gente tem a capacidade de tomar a decisão de forma mais rápida. Não acho que isso comprometeu de alguma forma o resultado das empresas. Pelo contrário, isso trouxe um legado para a gente, que hoje eu acho que a gente ainda vive muito isso, apesar de eu achar que depois de passar do boom da pandemia, algumas coisas a gente foi voltando aos modelos e ao modus operandi anterior. Eu acho que ela deixou algumas lições para a gente, e as lições da nossa capacidade de gerenciamento de uma forma mais prática, eu acho que foi uma das grandes lições, né? As grandes empresas hoje, quando você vai olhar lá
os objetivos dela no plano estratégico, BSC, muitas empresas colocam lá um pensar e agir como startup ou alguma coisa do gênero, porque é tentar trazer para uma empresa de grande porte a velocidade na tomada de decisão que uma startup tem, uma empresa menor tem. Mas normalmente não é assim que funciona, né? E ali a gente aprendeu que é possível fazer também numa empresa de grande porte, né? E acho que a gente também aprendeu, não só quem é da gestão, mas quem é da operação, a ser um pouco mais independente, né? A gente veio a gente está em trocas de gerações, né? E a gente passou por gerações em que o líder precisa estar no mesmo ambiente que as pessoas, vigiando para que as coisas aconteçam, né? E a gente aprendeu a gerar resultados sem absolutamente nada disso sendo necessário, confiando nas pessoas e os processos e resultados sendo entregues, né? Então, acho que a pandemia ela ajudou a gente a progredir nas nossas metodologias de gestão. E falando especificamente da área de suprimentos, acho que ela obrigou a gente a estar um pouco mais atento para o mercado, né? A ser menos protocolar nos nossos processos de cotação, abertura e compra, e entender muito mais os movimentos de mercado, olhando também para dentro de casa e abrindo, provocando discussões, né, de protocolo, de prática, de consumo. Então a área de compras ela passou a ser muito mais, ter um papel muito mais protagonista na geração de resultado da empresa, e muito menos aquele papel somente do comprador. Recebe o pedido, gera compra, recebe um próximo pedido, gera a próxima compra. E sim um trabalho mais ativo de voltar para dentro de casa, abrindo discussões e fazendo provocações de como ser mais eficiente, como encontrar outros caminhos e alternativas. Acelerou o amadurecimento da gestão de suprimentos, né? Numa velocidade muito grande, né? Em poucos anos, né? Sim. E você falou do home office. O home office foi uma das características aí que a gente viu, e aí a telemedicina também, de transformação digital, né? E a gente percebeu também um salto praticamente, não foi uma aceleração, foi um pulo para o futuro na transformação digital em vários setores e na gestão de suprimentos, na área de suprimentos também, né? Então, assim, de cara, não tinha mais visita de fornecedor, não tinha conversa um a um. Quer dizer, como é que ficou isso? Como é que vocês viram essa evolução da transformação digital nesse período que foi muito rápido? Acho que se a gente olhar hoje nós temos várias empresas de tecnologia trabalhando em cadeia de suprimentos. Se você pegar 2019, a gente não tinha, ou se tinha, ainda era um trabalho muito ainda inicial, incipiente, tentando ganhar mercado e de fato tentando apresentar algum tipo de valor. Hoje você tem soluções, né? Então, o que antes se discutia muito mais em plataforma de cotação, hoje você trabalha em talvez cotação e planejamento ali. Hoje você trabalha em outras alternativas, olhando busca de performance, busca de rentabilidade, tentando conectar a estrutura de compras e suprimentos com outras estruturas, como área comercial, por exemplo. Então a gente discute muito isso lá na HCore, né? A gente está tentando sempre conectar a estrutura comercial com a área de suprimentos para tentar entender o que está sendo vendido, o que está sendo comprado e o quanto isso se conecta. Agora, fazer isso tudo na mão é muito complexo, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer um trabalho de olhar, que é o que tradicionalmente se faz, né, em área de suprimentos, você começa a pegar a sua curva A, olha todas as oportunidades que você tem. E aí você, depois de 6 meses, percebe que você está no 5º item. Porque você pega o primeiro item, começa aquela discussão e abre uma série de discussões e chama fornecedor e abre cotação, para depois de 2, 3 meses você descobrir que não tinha oportunidade naquele item. Aí vai para o segundo. E isso é muito lento, né? Então, o que eu vejo é que todas as empresas de tecnologia, as plataformas que estão chegando agora, elas vêm para acelerar esse processo. É um processo que gera uma concorrência no mercado, então todo fornecedor passa a saber que vai ter que ter um trabalho mais eficiente também quando ele entra num processo de concorrência. Traz velocidade para os hospitais, traz uma capacidade para os hospitais de se comparar. Então, hoje você tem muita dificuldade de saber se a proposta que você está recebendo, ainda que você tenha feito uma cotação no mercado e que você tenha propostas de vários concorrentes,
você tem dificuldade de saber se de fato aquilo é a prática de mercado, né? E as empresas, elas têm de alguma forma apresentado uma prática de mercado, né? Do quanto se paga em um determinado item, do quanto se consome, quais são as marcas preferenciais. Então, acho que a gente vai, daqui para frente, a gente tende a viver um momento na área de suprimentos em que a tecnologia ela vai trazer inteligência para o processo. Quando a gente fala de 5 anos atrás, a tecnologia ela ajudava na operação do processo. Hoje ela traz uma inteligência para o processo em que o comprador ele consegue ficar mais tempo focado em gerar resultado para o negócio, pensando e olhando as estruturas, do que efetivamente gerando inúmeras compras uma atrás da outra, né? Então eu vejo que a gente tende a viver daqui para frente um cenário com muito mais inteligência no processo. Eu penso que tem... eu queria fazer um comentário em 2 pontos aí dessa fala do Júlio aí, que é bem importante. A primeira é do que ele está falando da interface da área de suprimentos com a área comercial, aquela que trata junto à fonte pagadora. Então é fundamental. A gente sabe que os hospitais que já estão já com uma maturidade, que já tiveram bem alicerçado, que já tem isso dentro do, né, tá no DNA dele já, ele tem um ganho muito forte nisso. Sobretudo porque hoje a gente sabe que os modelos de remuneração, né, por mais que tudo que a gente já viu, então você tem hoje, né, pouco do fee for service, mas você tem hospitais que ainda tem, e tem muito pacote, você tem muito, né, de áreas globais, você tem muito, então assim, é fundamental que essa relação ela exista, porque senão não vai fluir bem e não vai existir uma sinergia que traga um bom resultado para o hospital. E a outra questão de que você provocou, e ele está dizendo, o Júlio foi para 5 anos atrás, eu vou para mais tempo ainda, eu vou para a época que a gente tinha telefone era de pega, eu vou da época que você não dependia de quase nada da tecnologia de informação, né? Eu sou da época dos MyFrame, né? Você não tinha, né? PC, pô, você também não é tão novo, você lembra bem, né? Então, assim, Davi, eu vou te falar uma coisa. Hoje, a tecnologia da informação ela é fundamental. Ela é fundamental em tudo. Eu não sei se você tem esse número, o número que eu conheço, que está fundamentado e parece que se convencionou realmente para que haja investimento, né? Esse é um número que é 3,5% do faturamento. Esse é um número que deve ser investido em tecnologia da informação. As discussões o que é tecnologia da informação? O computador que você estiver usando ali, ele é ou não? É um sistema que é terceirizado, como o Júlio comentou, dos apoios que nós temos um monte de sistemas, nós temos vários que nos ajudam na gestão, né? A Supply é um. Então, assim, você tem várias formas de pensar. Então, assim, hoje nós dependemos da tecnologia da informação para tudo. Então, assim, se você tiver qualquer ação que você não faça com apoio da tecnologia de informação, hoje se você quiser fazer a captura de um indicador, você quiser trabalhar qualquer tipo de informação, hoje se você quiser colocar o horário na sala cirúrgica, você depende da tecnologia da informação. Então, assim, é fundamental e eu acredito que a gente tenha cada vez mais, é uma necessidade. Cada vez mais esse uso da tecnologia. Não adianta voltar lá na época, né? Eu vou querer, né? Eu sou saudosista, vou querer lembrar lá da época que não tinha nada. Não, a gente tem sim. É como o Júlio falou, desde o início da fala aí da pandemia, né? Os sistemas que você tem que geram para você toda aquela informação de consumo, para você entender demanda. Só que hoje você tem inclusive apoio de empresas que usam de tecnologia para te apoiar, para entender o futuro, para poder te falar o que pode ou não, né? Sabe aquela história? Você tem, não é só a pessoa que está vendo lá, olha, choveu em tal lugar, não vai ter alface. Não, ele tem para poder prever e te falar, olha, que nem nós tivemos falta do contraste, que nem nós tivemos outras situações que elas vieram também durante a pandemia, mas algumas depois. Então você tem hoje sim, o uso da tecnologia ela é fundamental para a área de suprimentos, para nós podermos entender o que de fato nós podemos fazer e tentar antecipar. Não uma segunda pandemia, mas antecipar em outras situações. Maravilha. Um último tema que eu acho que seria interessante abordar em relação a esse assunto da quebra da cadeia de fornecimento, foi que aí o mundo descobriu
que a China, primeiro tudo estava concentrado na China e a China era meio longe. Quer dizer, estou falando do mundo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, né? E aqui da gente também. E aí começaram a trazer o conceito de nearshore. Precisamos trazer a industrialização, as fábricas mais para perto, para a gente não ficar na mão da logística, que faltou navio, faltou container, né? Mais recentemente a gente está com o problema agora da geopolítica mundial. Guerra na Ucrânia, já há mais de ano, agora mais recente a guerra de Israel, que geram, trazem uma outra complicação para esse cenário, que se o país pode estar até perto, mas se não for amigo, ele pode não fornecer mais para mim. Corta o fornecimento. Então traz o conceito do friendshore. Então ter indústrias, fornecedores em algum local que seja perto e seja amigo, né? E o Brasil se encaixaria nessas duas opções. Mas assim, vocês acham que o Brasil está aproveitando essa oportunidade histórica aí de repente refazer um pouco da sua industrialização, que foi muito desmontada durante muitos anos, de forma que ele possa ter uma estrutura, uma colocação no cenário mundial de maior ou de mais peso, além só do agronegócio, quer dizer, ter também uma coisa mais de produto mais acabados, com um alto valor agregado? O Brasil está aproveitando essa oportunidade ou não? Tá? O que vocês Olha, acham? minha opinião, a oportunidade ela está aí e está muito bem identificada, você mesmo acabou de colocar. Eu não vejo um aproveitamento da forma que deveria. Se nós pararmos para pensar nas vacinas, a gente começou, na verdade, ter aí algumas ações, né? Algumas ações, produção local, que todo mundo acompanhou, pela questão das vacinas. Você tem algumas situações que elas são muito pontuais, até por conta da falta de alguns investimentos. Tiveram aqueles que realmente acabaram fazendo algum investimento. Agora, eu não consigo enxergar isso numa plenitude não, Davi. De verdade, não consigo enxergar numa plenitude. A gente sabe que hoje tem, na verdade, muitas empresas de origem americana, de origem germânica, que eles continuam. Se eles não têm produção ou fábrica na Índia ou na China, eles têm na Turquia, eles têm num outro mercado. Agora, de fato, a tua fala ela é bastante importante e muito provocadora, no sentido de que nós teríamos que ter uma movimentação maior nessa ação aí. Eu não vejo. Eu confesso para você que eu estou assim, com alguns casos muito pontuais, eu não consigo enxergar. Não sei se o Júlio tem alguma coisa mais. Não, o que eu vejo, assim, a gente passa por essas discussões sempre que tem alguma ruptura muito grande, né? E aí se discute, algumas iniciativas são feitas, e depois, quando as coisas se normalizam, elas voltam ao tradicional, né? A gente sabe que o Brasil tentou por inúmeras vezes forçar a indústria interna, né? Em alguns momentos até com proibição de importação lá no passado, enfim. E a gente sabe que também a gente é pouco competitivo para criar indústrias, né? Quando a gente vai para outros segmentos, a gente vê indústrias saindo do Brasil porque tem dificuldade de se manter competitivas aqui, né? A gente vê o que aconteceu no setor automobilístico, por exemplo. Isso aconteceu de você ver fábricas simplesmente saindo do Brasil porque entendem que não são competitivas aqui. Eu acho que para o setor de saúde, num contexto geral, a gente se abastece muito também de indústrias de fora. A gente negocia com times presentes no Brasil, mas muita coisa vem de fora, né? Quando a gente fala de insumos, a gente até tem muita coisa aqui. Quando você fala de equipamento médico, por exemplo, que a gente lidera muito essas aquisições, é basicamente importação, né? E aí ou vem direto pela sua empresa, ou vem por algum operador logístico, alguma intermediadora. Então eu não consigo ainda achar que existe um incentivo de fato estruturado para isso, com alguma agenda programada. Eu vejo que são ações pontuais quando explode alguma guerra, quando você tem alguma situação de desabastecimento,
e aí pontualmente se resolve aquele problema, mas não é estrutural. Acabou, esquece. Né? Acabou, Não é volta ao estrutural. normal. Bom, outro grande impacto que a gente falou no começo, que a pandemia trouxe, foi um efeito rebote da pandemia com aumento de custos e comprometimento das receitas dos operadores de saúde, enfim, que gerou esse efeito dominó e hoje acabou atingindo os prestadores, hospitais, e aí está todo mundo enfrentando enormes desafios aí de saúde financeira. Como é que vocês estão vendo esse momento atual, aí, esse cenário, e qual é a visão de vocês em relação a isso? O principal indicador que de alguma forma a gente olha no mercado que vai dizer para a gente como o mercado vai se comportar é o sinistro das operadoras, né? Que basicamente é o quanto ela paga de despesa em relação a tudo aquilo que ela arrecadou. Sempre foi discutido no setor que o índice de sinistro ideal seria ali em torno de 70%. As operadoras, na média, nunca conseguiram trabalhar com isso, sempre foi em torno de 80%. E foi o que gerou uma série de agendas nos últimos anos, aí vou falar pelo menos nos últimos 15, 20 anos, de mudança de modelo, né? A gente saiu do modelo do chamado Fee for Service, que é a cobrança por tudo que é consumido para os modelos de pacote, diária global, procedimentos com pagamento ajustado e uma série de modelos de negócio que foram sendo implantados para tentar de alguma forma mexer nesse sinistro que sempre foi de 80%. Quando veio a pandemia ele caiu e todo mundo sabia que ele ia cair, porque de alguma forma os pacientes pararam de ir buscar os hospitais. Isso foi em 2020. 2021 aumentou o sinistro, que era óbvio, porque você tinha muita coisa represada. E a gente imaginava que em 22 isso fosse se equilibrar. O problema é que em 22 o sinistro se agravou, isso começou a gerar uma série de iniciativas das operadoras. Agora, 23 a gente entrou no cenário talvez de crise que a gente vê no setor de saúde, talvez uma das mais fortes que a gente tenha vivido. As operadoras aí girando, quando você pega as grandes, muito próximo a 100% de sinistro, uma delas acima de 100%, duas muito próximo. E o sinistro é uma das despesas, né? Ela ainda tem que pagar pelo menos mais 15 pontos percentuais de outras despesas administrativas, gerais, enfim. Então as operadoras elas trabalham no negativo hoje, né? O ano passado foi 11 bilhões e meio de prejuízo nas operadoras de saúde. Esse ano, ao que tudo indica, deve girar em torno de 9. Melhorou em relação ao ano passado, mas são 9 bilhões de prejuízo. Se você acumular 2 anos, a gente fala de 20 bilhões de prejuízo. É aquele caso que menos piorou, né? Tá ficando menos pior, mas não gera uma melhoria no setor. E uma série de iniciativas estão sendo feitas para se rediscutir, mas ainda sem nenhum ganho efetivo, né? Então, as operadoras têm aberto aí uma série de discussões em relação a descontos, intensificação de modelos de remuneração para tentar de alguma forma ganhar performance. Onde que isso pressiona a área de compras? Quando você tem um pacote, por exemplo, como operadora, estabelecido a um preço de R$10 mil e o seu custo é 8, você tem uma margem ali de 2 e essa operadora começa a te pressionar porque ela está pressionada e ela baixa esse preço, por exemplo, para 8 mil, você passa a não ter mais resultado. Onde é que a área de compras entra? Precisa ser revisada toda a estrutura de custeio. E aí você fala de custos variáveis, aí quando a gente fala de insumos, materiais, medicamentos, órteses e próteses, mas também tudo que é custo fixo, porque de alguma forma rateia para o custo do seu produto vendido. Então a gente estava discutindo isso, né? A gente estava falando do quanto, por exemplo, as estruturas de back-office também influenciam e que a área de compras é quem lidera a negociação de contratos de lavanderia, de manutenção, de segurança, higiene e limpeza, e contratos de manutenção. A gente trabalha, os hospitais eles são muito intensos em tecnologia médica, equipamento médico, que são equipamentos caros e que precisam de manutenção preventiva e, obviamente, quando gera algum tipo de problema. E isso também você tem contratos com esses fornecedores. Então, quando você olha tudo que você tem de oportunidade de revisão e renegociação, gera uma agenda para a área de compras com muito mais intensidade para tentar ganhar performance. E é uma performance para atender, obviamente, uma necessidade da empresa, mas que se dá por um mercado que não vai ser mais o mesmo. E a gente pensa como sair disso, né? A gente está num momento aqui de vale aqui no setor de saúde,
com, de fato, uma crise, as operadoras muito pressionadas. Essa pressão das operadoras, elas jogam também para as empresas com reajustes ali acima de 20%, na média 25%. E você tem que, de alguma forma, dentro da área de compras, tentar gerar performance para tentar, nessa conexão área comercial e área de compras, que é o que o Ernesto estava falando, você conseguir trazer sustentabilidade. Como que a gente vai sair disso? Com certeza num setor diferente. Quando a gente fala do setor de saúde daqui a 4, 5 anos, não vai ser mais o modelo que a gente vive hoje, isso é certeza. Precisa se encontrar um equilíbrio, né? Só que esse equilíbrio, todos os agentes da estrutura da cadeia de saúde, eles de alguma forma vão sofrer impactos, né? As empresas que pagam plano de saúde, as operadoras que estão nessa crise, os hospitais, porque de alguma forma estão sendo muito pressionados para mudar modelo, mexer em prática, mexer em protocolo. Isso impacta outras duas cadeias, né? Os fornecedores, porque os hospitais vão pressionar inevitavelmente toda a cadeia de fornecedores, e equipe médica, porque de alguma forma é remunerada nessa cadeia, né? Então a gente está falando de um setor que nessa estrutura, quando você olha todas essas conexões, ele está num nível de complexidade que acho que a gente nunca tinha vivido. E é o que eu estava falando antes, né? O quanto a inteligência dentro da área de compras pode agora gerar performance para o setor, né? Para as empresas, para a indústria no geral. Você vê, vamos pensar aí algumas palavras aí do Júlio. Você vê, o equilíbrio acho que é a principal. Se nós tentarmos traduzir todos esses players, né, que o Júlio bem colocou, como que nós vamos fechar a equação? Vamos lá, fala de algum número. Fechamento do IPCA nos últimos 12 meses, pelo menos até setembro, 5,19. A inflação hospitalar, ela triplica isso. Ela triplica. Mas não teve a CMED, medicamento, não é só isso. Você viu bem colocado aqui esses custos indiretos dos terceiros. E aí, vamos imaginar, não vamos puxar isso só para o lado do hospital, não. Vamos pensar nas operadoras também, com toda essa pressão que ela sofre também, né? Nós estávamos falando aqui que a operadora ela tem uma dependência muito grande das empresas, porque, né, em torno de 20 e poucos % só que é de planos individuais. O resto é tudo plano empresarial. Então ela também tem uma dificuldade, né? Porque o plano empresarial ela tem que estar no tete a tete lá negociando também com as empresas. As empresas também têm dificuldade financeira, ou ela faz um downgrade de plano, ela não aguenta, ela também vai ter que fazer alguma coisa e alguém começa a ceder. Aí, de alguma maneira alguém tem que começar a ceder para tentar achar esse equilíbrio. Então assim, como que a gente vai suportar isso? Você tem um contrato de manutenção que te coloca lá um reajuste que você não consegue absorver, porque você não vai conseguir repassar para a operadora. A operadora, por sua vez, ela também tem dificuldade de absorver. Por quê? Porque além do aumento da sinistralidade, ela também vai ter uma dificuldade de repassar isso para quem paga a conta para ela, que na maioria, né, nós sabemos que é mais de 70% aí é de empresa. Então, assim, como é que essa equação fecha? Eu começo a ter um entendimento de que, assim, dependendo do tipo da empresa, se ela é uma prestadora de serviço ou se ela é um fabricante do produto, por exemplo, eu já questionei com alguns fornecedores que eles têm, dentro do rol de produtos dele, da grade de produtos deles, tem 80% que ele atende indústria e 20% ele atende hospital. Ele tenta aplicar o mesmo reajuste que ele aplica para a indústria, que a indústria tem um produto acabado, uma xícara, o que seja aqui, e ele vai repassar no preço. A gente conhece, sabe do mercado. E também o que eu penso dentro do que o Júlio colocou, você vê, às vezes a gente foca em MatMed, órtese e prótese. Não, nós temos nessa composição de custo, nós temos outros itens de outras famílias, outras espécies também muito importante, que ela traz para a gente um valor bastante significativo, né? Você vai para a parte alimentícia, né? O quanto que o hospital tem hoje de gasto com proteínas, tudo mais, é alto. Ele está na curva A, Davi, ele está na curva A. E como é que você segura o preço? Como é que você consegue ter uma situação que te traga uma melhor condição? Então, assim, a área de suprimentos, ela vai ter, sim, sempre uma ação muito forte para tentar buscar tudo aquilo que tiver de oportunidade do mercado. Mas a equação mesmo, ela é muito difícil. E ela é difícil, inclusive, para os demais players também, até para a própria indústria, né?
A gente começa a ver um movimento agora que é um movimento interessante. A gente sempre falou de comprador e vendedor, né? A gente está começando a falar agora muito mais em modelos de parceria, né? A gente está vivendo uma situação agora que a gente sempre ouviu ameaças e agora de fato tá ocorrendo, que são operadoras descredenciarem hospitais. Porque o que elas estão olhando nesse momento? Elas precisam se reequilibrar. Para isso elas fazem, obviamente, uma proposta de modelo. Tem aqueles que vão permanecer nesse modelo porque conseguiram de alguma forma fechar essa parceria e tem aqueles que não vão conseguir. Então, se você pegar as principais operadoras ao longo desse ano de 23, elas descredenciaram uma série de hospitais. Aqueles que ficaram porque conseguiram fechar uma parceria num modelo de negócio que claramente não era o modelo de negócio anterior. Só que para essa conta fechar, volta essas estruturas para as demais cadeias, né? Então, um hospital que precisa reduzir eventualmente o seu preço de venda, ele vai ter que reduzir o seu preço de custo. E aí vem duas cadeias que ele vai buscar parceria. Primeiro, é a equipe médica, porque você vai ter que, obviamente, combinar um protocolo a ser seguido, talvez com insumos combinados, talvez com tempo de internação e toda uma estrutura combinada. E a mesma coisa com fornecedores, né? Então você começa a discutir agora quem são os fornecedores parceiros que vão te atender numa determinada linha. E que eles sabem que você está num modelo diferente, que esse modelo diferente você tem agora uma conta a pagar que ela está limitada num determinado valor. Então a gente discute muito isso, por exemplo, em centro cirúrgico com o APME. Né? Então não é somente o preço que você contrata, mas é a quantidade que é utilizada, é o que é utilizado. É se o que está sendo utilizado era o que estava combinado naquele pacote. Então quando você fala de uma parceria, essa parceria agora ela vai além somente do preço contratado. É a parceria também no que foi combinado em relação ao consumo, né? Ao fornecimento, enfim. Então acho que a gente vai viver um momento agora também de uma aproximação de alguns grandes grupos em modelos que talvez ainda num início, mas que lá para frente a gente fala num modelo diferente, muito mais com um jogo mais combinado do que no modelo hoje em que a gente ainda é muito operacional, né? Gera uma necessidade de compra, gera uma cotação, gera uma venda e uma próxima necessidade e assim vai. Muito bom. E de tudo que vocês falaram, a gente fica muito evidente a enorme colaboração e a importância que a área de suprimento passa a ter, né? Podendo ser, na verdade, quase que o salvador da pátria nessa história aí, porque cada real economizado na área de suprimentos vai direto, no mínimo, para a linha de EBITDA, e dependendo, no caso da organização de vocês, vai para a linha de resultado final, né? Então, assim, realmente a área de suprimentos tem um papel, vai adquirir um protagonismo e uma importância cada vez maior. Gente, uma conversa maravilhosa, o tempo voou, acho que a gente ficaria aqui mais a tarde inteira conversando pela quantidade, primeiro, de conteúdo que vocês têm pela riqueza desse assunto que gera uma quantidade enorme de oportunidades. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Supply Conecta, compartilhando conosco experiência, conhecimento, dividindo conhecimento. E eu queria pedir que vocês deixassem agora uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, de encerramento aí, de uma dica final aí. Bom, Vou começar, você encerra. Primeiro eu queria agradecer, acho que o bate-papo foi bastante enriquecedor aí, tenho certeza que quem está assistindo a gente aí vai poder adquirir muito conhecimento com tudo isso que a gente conversou aqui. E acho que como uma mensagem final, assim, né, a gente tem hoje dentro das estruturas de suprimentos, aquela pessoa que é o comprador, ela tende a ter uma carreira agora com nível de profissionalização daqui para frente muito maior. Sai daquele protocolar, né, de comprar, cotar e comprar, para entender o negócio, participar, questionar, abrir discussão, buscar melhores modelos, entender um pouco melhor do negócio da empresa. Isso para o comprador é muito bom, porque as pessoas crescem, né? Eu digo que a área de compras, eu lidero várias áreas dentro do HCore, eu digo que a área de compras talvez seja a principal escola, porque você está sempre discutindo um pouco de tudo dentro da empresa. Mas é a necessidade do discutir com profundidade, né? E como isso vai ser exigido do comprador daqui para frente, acho que é uma grande oportunidade para aquela pessoa que trabalha dentro de uma área de suprimentos
de crescer na carreira, de ganhar espaço, de ganhar corpo, para se tornar cada vez um profissional mais forte e competente. E é óbvio que é uma transformação, né? É uma exigência de um perfil que talvez não seja o perfil que era exigido quando a pessoa começou a carreira, mas que com certeza vai enriquecer muito. E é como mensagem para esse público, é aproveitar essa oportunidade, se dedicar, né, aprender bastante, entrar em profundidade, que isso tende somente a agregar valor na carreira de cada um. Muito legal, muito bacana. Davi, eu também quero agradecer essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Me sinto lisonjeado, né, de você nos dar esse espaço aqui. E, sobretudo, de estar aqui do lado de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e sei o quanto é uma pessoa que conhece bastante também de tudo isso que nós falamos. É bacana chamar toda essa né, para esse público e tal. Já que o Júlio falou do time, eu vou falar de uma outra forma geral, seja para quem é da área hospitalar, seja para quem é um operador logístico, que é um fabricante ou uma operadora de saúde, que tentem o máximo para buscar eficiência. Trazer de alguma maneira tudo que houver de possibilidade de ferramenta, com a ajuda de tecnologia, com a ajuda de cabeças pensantes, que tem aí, cada um busque, né, dentro da sua casa, a melhor eficiência, para que depois, na hora que as coisas estiverem todas se interligando, quem sabe a gente consegue encontrar melhor esse equilíbrio aí com eficiência. O hospital também tem que buscar eficiência. Né, isso não é exclusividade, né, de um ou de outro. Eu acho que tem espaço para melhoria e para busca de eficiência em todos os players. Então a minha mensagem final é assim, é que nós não importa, tem que buscar eficiência, seja onde você estiver. Muito bom. Esse foi o Supply Conecta de hoje, onde conversamos com Ernesto de Almeida, gerente de suprimentos do Grupo Santa Joana, e Júlio Vieira, diretor comercial de Supply Chain e Facilities do Agacor, sobre gestão de crises e suprimentos na saúde. Esse programa vai ficar disponível nos nossos canais no YouTube e no Spotify. E eu peço que vocês nos acompanhem em nossas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram. Se você gostou desse conteúdo, já dê o seu like, o seu joinha e se inscreve no nosso canal, ativando as notificações para que você possa ser avisado de novos programas e conteúdos que serão lançados. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa.